Olá, pessoal. Hoje eu trago para vocês uma reflexão que tem a ver com aprendizagem. Não necessariamente é o tema que eu mais lido na vida, mas é algo que eu gosto e eu acho que vocês vão gostar de saber o que eu penso a respeito disso, que é como aprender história. Normalmente, mesmo tendo aulas com professores muito cultos, nós temos a sensação de que a matéria de história na vida, ela é uma coleção de dados onde você tem que memorizar uma sequência de dados e às vezes sem conseguir conectar tudo de maneira a interpretar o mundo onde nós vivemos. Por exemplo, se você estuda a história do Brasil, ou então Revolução Francesa, ou história da independência dos Estados Unidos, ou a era do Napoleão na França, e assim por diante, são tantos elementos diferentes que muitas vezes fica difícil compreender como tudo isso se encaixa. Em algum momento, eu esbarrei na chamada Teoria dos Grandes Homens, do Carlyle, e eu achei ela espetacular. Basicamente, o que esse sujeito conceitualizou é que a história ela é explicada pelas vidas das grandes figuras que passam pela vida, pelo planeta, vamos dizer assim. Por exemplo, considere a história do Brasil. Há alguns nomes que, se você estudar com detalhes as biografias, vocês ganham uma capacidade de compreensão dos acontecimentos que surgiram durante a vida daquela pessoa muito melhor do que se vocês tentarem aprender através da lista de acontecimentos. Por exemplo, a família real do período do Brasil quando era um império. A história do Dom Pedro I, do Dom Pedro II, e assim por diante. O que aconteceu depois que o Brasil se tornou república. Todos os detalhes da vida desses dois, principalmente, explicam muitas coisas que transcendem a vida deles. Eles são personagens tremendamente importantes. Outro que, no decorrer da história, também fez diversas coisas que marcam o curso da história do Brasil é o Getúlio Vargas, que é outro que tem também vasta produção, que uma vez que alguém compreenda a vida dele, fica mais fácil de compreender o período anterior a ele e o período posterior, e assim por diante. Então, todos os períodos históricos, eles têm personagens que são muito importantes, que se você desmembrar a vida deles, vocês vão compreender o período inteiro. Isso que é fascinante. É uma reflexão que eu tive porque eu gosto de estudar de todos os assuntos sem preconceitos. E eu estou sempre refletindo sobre as melhores formas de memorizar ou de aprender coisas. E evidentemente que história não escapa da minha da minha do meu espectro de interesses, vamos dizer assim. Ahn, por exemplo, eu estava assistindo uma série alemã sobre alguns personagens da história da Alemanha. O Otto I e assim por diante. E eu notei alguns detalhes que eu nunca tinha escutado de qualquer professor de história ou de geografia que eu tive na vida,
Às vezes até mesmo porque eles não sabiam, mas enfim. E detalhes que são, às vezes, muito importantes para você saber por que as coisas são do jeito que elas são, por que elas não são diferentes, né? Apenas um exemplo. Eu me lembro que em um dos episódios dessa série aparece um relato sobre uma batalha chamada a Batalha de Lechfeld. O que foi isso? No ano 955, o que aconteceu de importante foi alguns grupos húngaros estavam invadindo regiões da Alemanha. Eles estavam tentando se expandir, basicamente. Eles eram liderados por um húngaro chamado Bultzus. Enquanto isso, do lado alemão, o rei, o imperador, se chamava Otto I. Inicialmente, ele tentou subornar os húngaros, dando joias, oferecendo ouro para eles irem embora, mas não deu certo. Então aconteceu uma guerra em agosto desse ano, 955, que praticamente definiu a fronteira entre esses dois povos. Então, muitas vezes a gente olha para um mapa e a gente tem a impressão de que tudo aquilo aconteceu de uma forma aleatória, mas não é assim. Todas as linhas que estão nas fronteiras dos países, elas são resultado de brigas entre povos ou às vezes barreiras naturais que acabaram segregando povos e assim por diante. Nós temos a impressão, atualmente, que os povos são amigos, que todo mundo procura objetivos em comum. Mas quando se estuda o decorrer da história, as diversas coisas que já aconteceram, não é muito difícil de chegar à conclusão de que, na verdade, os povos diferentes do planeta não têm esse nível de consciência onde todos se veem pelas similaridades e todos se veem como amigos. Na verdade, os povos sempre tiveram brigas. Então eles ficam durante alguns períodos, talvez até longos, sem conflitos, de maneira artificial. Mas basta que exista algum tipo de interesse de um povo para ele tomar uma atitude diferente, e isso altera o curso da história. E muitas vezes, uma ou outra pessoa, líder de um povo, é capaz de guiar o destino de um país para um resultado ou para outro, naturalmente. Então, dentre as muitas reflexões que eu faço, essa em especial eu gostaria de deixar aqui para vocês, porque talvez ela beneficie muitas pessoas que gostam também de aprender história. É possível compreender muitas coisas que acontecem no mundo, até hoje, aliás, quando você consegue penetrar com profundidade nas vidas dessas pessoas importantes que marcam a história, positiva ou negativamente. A maioria das pessoas, infelizmente, é esquecida em pouquíssimo tempo, no máximo 2 gerações. Não interessa se ela foi tão importante, se teve um cargo tão importante, e há algumas pessoas, pouquíssimas, que têm a capacidade de marcar a história de tal maneira que é como se elas mudassem o mundo. E compreendendo essas pessoas, é mais fácil de compreender todo o resto, todo o contexto. Eu dei para vocês alguns exemplos, mas eu acho que quaisquer outros casos que vocês se lembrem,
vocês vão conectar também com essa teoria do Carlyle. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.